Graças a Deus que nós estamos nesse culto com Santa Ceia, e nós temos um tempo precioso hoje para continuarmos conversando com uma palavra, sobre a palavra que a palavra de Deus já está falando, já está tratando conosco, e nós vamos continuar a ministração que nós fizemos na ceia passada, e ela é a continuação também dos versículos que foram lidos e ministrados agora no início, porque há um só Espírito que vem de Deus, e o Espírito Santo dá um entendimento para nós, conforme aquilo que a gente precisa. Eu hoje tive uma experiência com o Senhor, muito simples, mas muito simples. Eu tive uma atitude, uma reação normal, que a todos passou desapercebida, mas eu tenho essa atitude desde que eu me conheço por gente, e foi espontâneo, foi automática, quando eu vi eu já tinha feito, e no meu coração, disse assim, é isso que Jesus, através do Espírito Santo, precisa transformar, é aquilo que você vem fazendo no automático, e que não é no padrão do Senhor. Podia ter sido um nome feio, né? Podia ter sido uma palavra ríspida para alguém, não foi isso. Foi uma reação minha, que acaba irritando as pessoas que convivem comigo, porque não é a reação de um homem cheio do Espírito Santo. Então eu não sei qual é o ambiente que você precisa que o Espírito Santo transforme você nessa noite, mas eu sei que hoje eu tive uma experiência muito simples, não teve nenhum reteté, não teve ninguém louvando, não teve nenhuma emoção, não teve nada, mas o Espírito Santo trouxe à minha mente algo que eu preciso, pastor Tatiana, entregar para ele, porque eu reconheci que até hoje eu não consegui mudar pela minha força. E se você ficar sabendo, e nós conversarmos um dia, não é nada extraordinário, é uma coisa tão simples, irmão Rafael, mas tão simples, que você pode talvez rir, mas eu ainda não consegui. Então eu quero que você, se você concordar com isso, eu vou fazer um pedido junto com você, para que o Espírito Santo examine o coração, e aquilo que você não consegue, Maria, mudar sozinho, que Ele te ajude. Mas não adianta eu olhar para minha esposa e achar que ela precisa mudar, eu olhar para o Fernando, para os meus filhos, e dizer, você precisa mudar, não, é você se enxergar, pastor Danilo, e pedir para o Espírito Santo mudar. Vamos fazer assim? Vamos dizer assim, Senhor Espírito Santo, que habita em mim, eu peço em nome de Jesus, que o Senhor, juntamente com o Deus Pai poderoso, na revelação da Tua palavra, o Senhor Espírito Santo, ministra o meu coração, revela o meu coração, aquilo que precisa ser transformado, que talvez ninguém enxergue, mas o Senhor sabe que eu preciso. Amém, em nome de Jesus. Na mensagem da ceia passada, nós ministramos sobre a fé, sobre as atitudes e sobre o Espírito Santo. E eu entendi que Deus quer tratar e aprofundar isso conosco. E nesses 2 versículos da palavra do Senhor aqui, tem ato de fé, tem atitudes e tem ação do Espírito Santo. Mas antes eu quero recordar pelo menos 5 pontos que nós conversamos na ceia passada. O primeiro deles foi que os discípulos buscavam uma receita. Lembra que nós falamos lá que os discípulos queriam um método que eles aplicassem e dava certo. A gente procura tudo isso, a gente procura sempre coisas para fazer para dar certo. Eles também estavam criando uma expectativa, porque Jesus disse assim, aquele que crê nele vai fazer as obras que Jesus fez e ainda vai fazer maiores. E nós buscamos de forma consciente e inconsciente poder, autoridade. Isso foi algo que nós tratamos, e que não é por causa disso que o Espírito Santo transforma. O poder, o dom, ele é dado para o corpo de Cristo. Isso foi um terceiro ponto que nós conversamos na vez passada, que o dom do Espírito Santo que está em você, o que virá sobre você, ou que você vai desenvolver, ele não é para ter o proveito próprio, ele é para abençoar o corpo de Cristo, ele é para abençoar a igreja.
E um quarto ponto que nós falamos ainda é que não é por nossa competência que vai ter mais do Espírito Santo. Eu não vou quebrar esse copo de vidro aqui, porque ia ser um escândalo, né? A gente ia levantar, alguns iam gritar. Mas o que aquela mulher fez foi quebrar um vaso de alabastro com algo precioso dentro dela. Ela entregou para o Senhor o que era precioso para ela. E nós precisamos ter consciência que não é por nossa competência ou capacidade, é por entrega. Quanto mais você entrega do teu coração, da tua mente para o Senhor, mais do Senhor virá para você. E um quinto ponto, que é onde nós começamos hoje, é que a gente precisa buscar transformação interior, porque é de dentro para fora que o reino vai acontecer na nossa vida. Jesus, quando ele pregava, vinham as multidões, quando ele ensinava e dava uma apertada, as multidões sumiam. Mas ficavam aqueles que queriam ser transformados por ele. Um dia ele disse para Pedro, escuta, para Pedro e para os discípulos, vocês não vão ir também? Ó, todo mundo saiu quando ele estava ministrando sobre comer da sua carne, beber do seu sangue, ele estava falando simbolicamente que ele ia dar a vida e nós depois teríamos um tempo para entender isso, né? Que é o que nós fizemos na ceia hoje, representando a aliança com Jesus. Ele estava falando isso e as pessoas entenderam literalmente, estavam saindo e ele disse para os discípulos, escuta, vocês não querem ir também? Não, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, permita que o Espírito Santo continue falando como ele está falando até agora conosco no culto, seja pelo louvor, seja pela palavra que foi ministrada, seja pelo abraço que você recebeu na entrada do culto. Aqui quando fala, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É você dizer assim, eu não vou pecar naquilo que eu tenho consciência que é pecado. Eu tomo a decisão de não fazer isso. Isso é um ato de fé. Você toma a decisão, eu me entrego a minha vida para o Senhor, eu esteja aqui, esteja fazendo negócio, esteja no outro lado da rua, esteja comendo uma feijoada, eu entreguei o meu corpo como sacrifício vivo. É um ato de fé. Isso é fé. Mais fácil de fazer. Todo mundo entrega. Mas a sequência diz assim, este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo. A mesma palavra foi ministrada de outra forma no início do culto. Agora a coisa apertou, agora precisa a atitude. É para dizer não. É para não viver do jeito que o mundo empurra a gente com a cultura do mundo para viver. Tem tanta coisa que nós hoje fizemos e que não está certo. E que a gente acha que está certo. Porque a gente acostumou a fazer assim. A gente habituou a fazer assim, então a gente acha que é certo fazer. Mas se você for examinar muitas vezes pela palavra do Senhor, não vai ser certo. E o que o Senhor está nos convidando é a examinar a palavra, por isso que a gente precisa ler a palavra. Essa atitude simples que o Espírito Santo me mostrou que eu não vou conseguir vencer sozinho, é uma coisa que eu não vejo problema de fazer. E na verdade, tem problema, porque afeta o outro. Diga assim em voz alta para você mesmo, tudo aquilo que eu faço, que afeta o outro, negativamente, eu preciso apresentar diante do Senhor. Porque se é para mim amar o outro como eu amo a mim mesmo, eu tenho que apresentar aquilo que afeta o outro diante do Senhor. Ninguém me falou nada hoje. Mas o Espírito me falou. E eu vou reforçar isso algumas vezes para você entender que a gente ouve a voz do Espírito Santo. Ah, mas é porque é pastor? Não, é porque eu quero fazer o que é certo. Você quer fazer o que é certo? Eu ouvi a voz do Senhor quando ele estava lá no lamaçal do pecado. Quando eu participava de macumba, quando eu tinha uma vida que me envergonha de contar. Mas eu queria fazer certo. O Espírito do Senhor, ele fala. Então peça para o Senhor, eu quero fazer certo, aquilo que é o certo do Senhor para mim, e o Senhor vai revelar para o Irineu algo diferente que vai revelar para o Devanir, porque Deus é um Deus individual, Ele trabalha conosco individualmente.
não é por meritocracia. Jesus quer relacionamento conosco. Aqui nós falamos que a gente tem que ter atitude, por isso que a gente precisa ter o padrão do céu, porque Deus quer relacionamento conosco. Não dá para a gente deixar se envolver com as coisas do mundo, e se você se envolveu hoje, conserta e começa do zero. No nome de Jesus, tudo aquilo que nós fizemos de errado tem consequência, mas fazer o que é certo vai dar direito a ter o que é certo. E aqui no versículo 2 em diante diz assim, mas deixem que Deus os transforme. A gente não consegue se transformar por dentro, a gente consegue se conscientizar, mas o Espírito de Deus, ele vai transformar a gente, cada coisa no dia certo, e aí nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas Deus quer que Deus faça, a Bíblia diz que Deus já fez. Jesus na cruz do Calvário já liberou a gente do mal. O que dá a entender para alguns teólogos que Jesus não terminou é o lugar no céu, porque dizer, eu vou preparar lugar para vocês, quando eu terminar eu volto para buscá-los. É a única coisa que a Bíblia dá para ver que não está pronto, e ainda assim é discutível. Deus já fez, ele não disse assim, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, está em Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 30, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você não recebeu ainda Jesus dentro do seu coração, só nominalmente, faça isso nessa noite e você vai sentir uma sensação de segurança que nenhum lugar consegue dar para você, a não ser o Senhor, quando você é filho dele. Porque nem da morte você tem medo mais. Porque isso é coisas que Deus dá. Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, em teu coração creres que Ele ressuscitou dos mortos, você vai ser salvo. E a palavra de Deus está lá em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. A palavra, ela já está posta, nós temos que trazer isso para dentro da nossa vida. Sabe, eu estava meditando essa semana, eu vi uma palestra de um colega, de um amigo, sobre neurociência, e ele estava falando que os cientistas fazem muitos experimentos com ratos, e nos laboratórios, né? E aí fizeram lá, e ele coloca um ratinho de um jeito, outro ratinho de outro, e quando ele coloca um rato junto com os outros, que tem um comportamento diferente, ele acaba ficando com um comportamento semelhante àquele que ele foi colocado juntos. Por isso que muitos treinadores, aí, muitos palestrantes, muitos coaches, psicologia, né, irmã Franciele, diz isso, que você vai se amoldando ao comportamento dos outros, do ambiente que você vive. Você vai para uma igreja barulhenta como a nossa, você vai fazer barulho. Você fica numa igreja muito calma, você vai ficar com uma liturgia mais sossegada, mas você vai ficar mais calmo. Depende, porque o ambiente ele vai tornando a gente do modelo das pessoas com que a gente convive. Deixa eu fazer uma pergunta muito séria para você, que é pergunta para mim também. Nos pediram aí, como é que foi a vigília, e pediram para mim, na madrugada, quantas pessoas tinham. O pastor Fernando já disse que, quando tinha menos pessoas aqui, estavam em 4, para orar das 3 às 6 da manhã, que é o período que normalmente menos tem pessoas. Já teve dias que o menor número de pessoas foram 4, dessa vez eu disse, não, foi 5, porque estávamos eu, um irmão, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Nós vivemos como se estivéssemos sozinhos. Mas Jesus diz assim, a aliança que vocês vão fazer comigo, eu vou vir para vocês, eu vou estar dentro de vocês, e eu e o Pai faremos morada dentro de você. Será que a palavra está nos amoldando do jeito que a gente precisa? Será que a palavra está transformando a gente? O Pai e a palavra. A Bíblia diz assim, lâmpada para os meus pés. Diminui a tonalidade da luz, por favor. Mais um pouquinho, vamos usar esse recurso. Gê, tu é grandão, acho que é você que está aí, né? É? Porque ele é grandão que eu vi, porque eu não consigo ver. Agora aumenta a luz, por favor. Lâmpada para os meus pés, eu consigo enxergar quando eu tenho a palavra. Sem palavra, não vai enxergar.
Se a palavra não entrar dentro de você e você não tiver tempo para ler ou ouvir a palavra, não vai acontecer. Não vai acontecer. Você vai olhar, achar que é, mas muitas vezes não é. Podia ser um outro grandão que nem o Jean. Me perdoe, eu tenho liberdade de brincar assim, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos, Salmo 119, versículo 105. Você não vai tropeçar, se você tiver o Pai junto com você, mas o Pai, ele vai vir como? Ele está no céu, ele vai vir através da palavra dentro de você. Então, quando você for cear hoje, você diz, Pai, eu quero a tua companhia todo dia. Por isso o pastor Fernando falou aqui, ó, fomos ensinados, estamos sendo ensinados a ler todo dia, a tua vida vai mudar. Vai mudar, porque você está junto com Ele, vai mudar. E se você tiver o Filho que é Jesus, Jesus é o meu Senhor, e aquele que me comanda para a esquerda, para a direita. Jesus, no capítulo 15 de João, ele diz assim, eu já não chamo mais vocês de irmãos, eu chamo vocês de amigos, porque vocês fazem o que eu mando, e quando você faz o que eu mando, você pode pedir, Jesus, o que eu faço agora? Eu tenho um cartãozinho, eu distribuo aquele cartãozinho, já está terminando os últimos 1000 que eu fiz, eu vou distribuir mais, é o meu Senhor, é o meu diretor, é o meu presidente. Quando eu estou arrochado, e algumas vezes quando eu estou normalmente no meu dia a dia, que eu li a palavra, que eu fiz a minha devocional, eu peço, Jesus, como é que eu faço agora? O que eu faço? O Senhor é o meu Senhor. Para onde eu vou? Vou lá naquele lugar ou não vou? E a terceira companhia que nós precisamos ter, que está lá em João 14, nós temos, mas a gente passa muitas vezes o dia inteiro trabalhando, passa o dia inteiro passeando, ou passa o dia inteiro estudando, e aí esquece que o Espírito Santo está dentro de você. Como assim? E aí Deus não faz? Jesus, Ele já deu, Ele já enviou. A gente quer que Deus venha, materialize aqui, tenha a nuvem em cima e a gente veja, mas é por fé. Ele já deu. Se quer uma experiência com o Senhor, vem aqui 2 horas, fica aqui, deixa um louvor, e fique quieto 2 horas aqui na frente, e falando com Deus, questionando. Duvido que você não vai ouvir a voz de Deus. A gente está muito preocupado com as outras coisas, e poucas com a presença dEle. Tem pelo menos 3 pessoas que querem andar comigo todo dia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que Jesus disse, olha, vocês orem sem cessar, vocês conversem comigo sem cessar, está em Lucas 18:1, orem comigo, falem sem cessar comigo. E contou uma parábola, tinha um juiz que não temia a Deus, mas de tantas pessoas importunaram ele, uma viúva importunar ele julgou a causa da viúva. Imagine vocês, se vocês ficarem perto de mim. A aliança de agora à noite, que nós vamos celebrar com o Senhor, é uma aliança, é uma representatividade daquilo que nós estamos fazendo espiritualmente, dizendo, Charles, você pode estar lá tocando, mas você pode dizer, Senhor Jesus, seja comigo, e talvez até tu diga, mas tu pede, Senhor, mostra a tua presença na minha vida, traz a tua revelação para a minha vida, e você vai ter experiências aonde você estiver. Eu tenho experiência no trabalho, tenho experiência no carro, tenho experiência em casa, tenho experiência na igreja, aonde você está disposto a ouvir o Senhor vai falar contigo, porque Ele está falando todo o tempo, é nós que muitas vezes não queremos ouvir. Sabe, no capítulo 19 de Lucas, um pouquinho para frente do 18:1, ali onde Jesus falou para a gente estar com Ele, conta a história de Zaqueu. Zaqueu subiu numa árvore para ver Jesus, porque Zaqueu tinha posição, e Jesus olhou para dizer, me convém jantar na tua casa hoje. E ele foi para a casa de Zaqueu. E quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, não precisou ele falar nada. Ele não precisou falar nada. Fábio, a presença dele foi suficiente para Zaqueu dizer assim, olha, eu hoje vou dar metade do que eu tenho para os pobres. Você quer Jesus na sua casa? 2 airfryer vai dar uma? 2 carros vai dar um?
Tamanha foi a presença do Senhor, o valor do Senhor. Só o que eu tenho a metade, Zata do milho que colheu, Hermes, metade, ele deu espontaneamente. Eu não estou dizendo que é para você dar metade, eu só estou dizendo que o impacto da presença de Jesus na nossa vida tem que mover o nosso coração. A gente não pode entrar e voltar do mesmo jeito. Ah, mas pastor, tem que dar uns pulinhos ali em cima. Tá bom, se for necessário uns pulinhos, eu vou forçar e dar uns pulinhos, mas isso não vai resolver. O que vai resolver é você dizer: Jesus, aqui dentro, faz a obra. E Jesus não vai fazer a obra para acusar você de nada. Jesus só vai tirar o que atrapalha e soltar o projeto que Ele já estabeleceu para a sua vida. Você pode ser tão calmo quanto o Danilo ou tão falante quanto a Vânia. Ao contrário, né? Perdão, todo mundo riu, todo mundo sabe, né? O teu jeito externo não vai mudar, mas internamente você precisa ser, nós precisamos ser transformados. Quando nós formos cear nessa noite, não vamos simplesmente repetir um ritual. Nós temos fé, é a primeira parte, e a atitude, que é a nossa parte, essa reciprocidade que o Senhor busca, porque Ele já fez, Ele já determinou. Se você entregar na cruz do Calvário, pedir perdão, Ele vai perdoar, e você tem direito à paz do Senhor Jesus, e você pode andar com a paz, e você tem direito ao Espírito Santo, porque Ele disse que ia dar, e o Espírito Santo vai falar com você, e já está dado. Precisa uma atitude minha, precisa remover aquilo que talvez esteja bloqueando dentro da nossa vida. Faça isso como Zaqueu. Não vai fazer como eu, que eu ia numa igreja pentecostal, bem pentecostal, quando nós nos convertemos, e uma igreja que tinha o hábito de expulsar demônio, e aí eu me escondia, porque vai que tinha algum demônio perto de mim, né? Então tinha um cara grandão, eu me sentava atrás, quando só tinha pequenininho, eu me abaixava assim, de que a hora que o pastor olhar lá, que ele não me veja, porque se ele me enxergar, meu Deus. Não venha com medo para o Senhor não expõe nada nem ninguém, o Senhor nunca expõe ninguém, o diabo expõe, o diabo faz esconder, e depois faz com que seja descoberto, para que a gente fique envergonhado. Então é muito melhor dobrar os joelhos diante do Senhor, e dizer: Senhor, eu quero confessar diante de Ti isso, passa limpo a minha vida, passa limpo a minha história. O Senhor não acusa. Eu quero dizer algumas atitudes aqui que vão materializar a nossa fé. As nossas atitudes, elas pavimentam o caminho para o Espírito Santo agir. Elas pavimentam, deixam com que o caminho seja aberto para que o Espírito Santo age. De novo, lembrando a gente que é o poder de Deus, o poder de Deus. O poder externo, o dom de Deus, ele é dado para beneficiar o corpo de Cristo, a igreja. Eu posso ter um dom de revelação e trazer essa palavra aqui, e 10, 15, 20 pessoas mudarem a história da sua vida hoje, mas isso não acrescenta para mim. Ai de mim se eu não entregar a palavra. Hoje o Senhor me deu um direcionamento, e antes do culto eu entreguei a palavra para 2 irmãos. Ou assim, você decide o que você faz, mas o Senhor me mostra isso. A pessoa vai tomar a decisão de fazer ou não, porque foi, ai de mim se eu não entregar, mas que benefício eu tenho de ter entregue? O corpo é beneficiado, essa pessoa é beneficiada e abençoada. O poder que vai transformar é aquele que vem fruto da minha atitude, e tem algumas atitudes que a gente precisa pedir para o Senhor. Nós já pedimos aí para o Senhor examinar o nosso coração, né? Ainda preciso dizer mais uma outra coisa aqui. Quando a gente tem uma atitude conforme o padrão do reino de Deus, a gente é como se abrisse espaço para entender a palavra de Deus. Você tira da frente as coisas que estão atrapalhando. Esses dias nós posamos aqui em Cafelândia e na madrugada eu ouvi um barulho. De onde é que é esse barulho? Aí lembrei, isso aqui são os compressores da casa de máquinas da Copacol. Porque aí para tudo. Você escuta até isso. Quando você tem muita coisa na cabeça durante o dia, ninguém escuta nada, isso que tem um monte de outros barulhos, não vai prestar atenção naquilo, mas na madrugada, William, quando para tudo, você escuta o barulho. A gente precisa limpar
a nossa mente, o nosso coração de tantas vozes que tem e deixar o Espírito Santo ministrar o coração. Por isso que algumas atitudes atrapalham. Então, quando a gente toma uma atitude certa, a gente vai limpando o que está errado. Quando a gente tem uma atitude errada, a gente deixa uma brecha para Satanás colocar uma cunha e não deixar a vida andar. Então, vamos examinar as nossas atitudes. Mas o Senhor está me acusando, não estou acusando de nada, meu irmão. Estou aqui orando por graça, por misericórdia para cada um de nós. Mas se tem alguma revelação de atitude tua que não está conforme o padrão, não do pastor Carlos, não do pastor Fernando, não do pastor Danilo, não da Igreja Brasil para Cristo, da UBPC Cafelândia, conforme o padrão da Bíblia, conserta. E você vai ver que o agir de Deus e a presença do Espírito Santo vai aumentar e melhorar. Tem algumas atitudes, nós precisamos nos arrepender. Nos arrepender de coisas que a gente não confessou, de coisas que a gente esconde do cônjuge, que esconde dos pais, que esconde dos líderes, que esconde da família. A gente tem que se arrepender. Ah, mas ninguém sabe. Não, o problema não é as pessoas saberem. O problema é que o diabo sabe. Só esse é o problema. E aí a tua vida tranca. Não é o problema a pessoa não saber. Muitas vezes não vai influenciar mais em nada. Mas quando temos algo oculto, o maligno sabe, daí a vida trava. Então, Senhor, tem algo oculto? Não, então põe a minha vida para andar, Jesus. Põe as coisas para acontecer. Qual que é o impedimento que tem? Porque algumas vezes o Senhor vai trazer algo que estava oculto, e você nem lembrava, como já trouxe na minha vida. E aí você tem que confessar e consertar. E se arrependa daí. Eu já disse para o Senhor, Senhor, o Senhor sabe que se fosse hoje eu não faria. Então, isso é arrependimento, me perdoa, e o Senhor perdoa. Confessa diante do Senhor, depois para alguém pessoalmente, para poder ser curado. Confessar publicamente, eu tenho que falar aqui também sobre assumir a identidade cristã, que é quando nós nos batizamos. A gente assume a identidade cristã. E aí muitas pessoas vão virar a cara para você. Acontece, nós já conversamos com alguns irmãos aqui, com algumas irmãs, aconteceu conosco, acontece, mas eu estou assumindo o senhorio de Jesus com uma atitude de fé, eu estou fazendo algo que vai incomodar algumas pessoas, que pode até me causar incômodos, mas vai honrar a Deus. Será que a presença de Deus não vai ser maior? Então a gente precisa ter, é um posicionamento. Lógico que quando eu faço isso publicamente, eu assumo publicamente também uma condição de seguir aquela orientação. Nós temos batismo dia 7 de setembro, e vamos ter curso aí aberto, irmão Jaime Córdova, que é o responsável por esse curso de batismo aí atualmente. A vida familiar. O mundo tem um padrão para a vida familiar. Nós, como cristãos, temos outro padrão para a vida familiar. A atitude que está no padrão de Deus funciona. A atitude que não está no padrão de Deus não funciona. Eu vivia com a Solange, nós tínhamos um filho e eu não era casado, eu tive que me casar. Por quê? Porque eu entendi do Senhor que estava errado. Que sexo fora do casamento é erro. Ele foi feito para dentro do casamento. Está errado. O dia que eu entendi, cortei relacionamentos com a Solange, e só depois que nós nos casamos. Foi fácil? Ninguém disse para você que ia ser fácil, mas foi possível perfeitamente. E a alegria, depois disso, a alegria de saber que você não está errando, e o quanto Jesus arruma na nossa vida. Escuta, mas hoje é moderno, amados, moderno, não moderno, o que é do Senhor vai permanecer, o que não é, não vai. Não adianta querer mudar, você pode trazer todo mundo, você reúne os maiores pesquisadores e cientistas que tem, e eles vão concordar que o que a Bíblia diz é verdade, não como religião, mas como fato. Por quê? Porque é uma aliança, também tem o sexo, é para dentro do casamento. Mas em quem é solteiro, como é que aguenta? No Senhor Jesus aguenta, tem toda a condição. Mas se eu só entendi hoje, então a partir de hoje cessa. É algo sério, mas é que precisa ser falado. E depois, no amiúde, se precisar de atendimento pastoral, a gente relata todas as consequências que tem de não fazer isso, e muitas delas eu e a Solange, infelizmente, passamos, porque nós não sabíamos, mas isso não anula o efeito. Isso não anula o efeito.
Vida profissional, faz o melhor que você tem com aquilo que você tem nas mãos. A Bíblia diz assim, tudo que fizerem, faço de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas. Isso é sendo patrão, isso é sendo empregado, faça o melhor, não se poupe. Não se poupe, faça o melhor, e fala com o Senhor, Senhor, eu sou teu, estou fazendo o melhor, e aqui não há reconhecimento, o que está acontecendo? Pode ser que o Senhor esteja forjando o teu caráter, só para o dia que você chegar lá, você não chegar numa posição maior, você não seja melhor que os outros, talvez seja só por isso, talvez seja porque você não esteja a ponto, faça o teu melhor. Se a pessoa reconhecer ou não reconhecer, você tem relacionamento com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo? Fala com Ele. Fala com Ele. Na vida profissional é assim também. Na vida financeira, gaste menos que você ganha. Ah, mas eu ganho pouco. Uma vez meus filhos disseram assim para mim, né? Pô pai, R$10 a gente ganha e tem que economizar 40%. Sim, mas é isso mesmo. O pai pediu para economizar mais, Maria. Tem que economizar. É pouco, você tem tudo para comer, para vestir, tudo. Faça isso, aprenda, ponha um limite para você. Sabe, o pastor Fernando ministrou aqui, isso quando a gente gasta menos que a gente ganha, é uma vacina contra a avareza, é uma vacina contra a cobiça, é uma vacina contra tentar a Deus, e aí Deus vai te abençoar. Por isso que você sendo fiel no pouco, você vai ser colocado sobre o muito. Quantas vezes eu tentei antecipar as coisas, e fazia financiamento para isso, financiamento para aquilo, financiamento para aquele outro, e eu queria fazer as coisas antes que eu tinha muita pressa. Não deu em nada. E assim é com muito, só dá em dívida, e depois você fica um monte de tempo pagando. Calma, é Deus que te abençoa. Faça, mas olha, eu vou dizer, eu duvido, né? Eu sento com você no teu lado, a gente faz conta, faz cálculo, faz tudo o que você precisar. Me ponho ao teu lado. E se você fizer o que é certo, mas duvido que você não vai ser abençoado. Até se você não quiser, você vai ser abençoado. Porque a palavra do Senhor, isso é financeiramente, é profissionalmente, é matrimonialmente, em todas as áreas. Sabe, se você ganha um valor, entregue os dízimos de 10%. Não é por quantidade, é por fidelidade. Não entregue nem a mais, nem a menos. Se você quiser entregar a mais, que seja a mais, não a menos. Mas é fidelidade. Não é valor. Nunca foi valor. Nunca foi valor. Eu conto que vou contar de novo, numa convenção de vendas, eu ganhei R$50, dizimei R$5. Coloquei no bolso. Na outra convenção, eu ganhei 5.000. Dizimei R$500, e depois não precisou mais ganhar, porque o Senhor tem trazido para sobejar, porque o propósito é para Ele, não é para mim, porque se for para mim, não virá, porque o propósito está errado. Então fale com o Senhor, diga, Senhor, minha vida está nas Tuas mãos, inclusive o meu bolso, inclusive o meu carro, inclusive meus olhos, inclusive a minha casa, tudo é para glorificar o Teu nome. E Ele vai fazer a diferença na sua vida, na vida relacional com as pessoas, né? Não vamos tratar as pessoas com parcialidade, vamos tratar com amor e com perdão. Mas é porque por quê? É porque você recebeu o perdão e amor de Jesus. E se você recebeu o perdão e amor de Jesus, você tem para dar para os outros. Se você não recebeu, e se você está reservando uma área da tua vida, que você não recebeu o amor do Senhor Jesus e o perdão dEle, isso está sendo uma idolatria dentro de você. Aí você não vai ter para dar para os outros. Você não dá daquilo que você não tem. Você dá daquilo que você tem, daquilo que Ele deu para você. Se dedique às coisas do Senhor, tenha prioridade, primeiro ao reino de Deus, depois a família, depois as pessoas, depois as outras coisas. Não inverta isso. Faça assim com a sua mão de novo, é um exercício, alguns já sabem, né? Faça assim com a sua mão, espicha bem a mão esquerda. Espicha bem a mão esquerda, que daí eu vejo quem é casado, não tem aliança, e vou chamar para a gente conversar depois. Pastor Fernando,
Vamos fazer um aramezinho daqueles de chaveiro e vamos colocar aí para o seu Fernando. Ele me contou, porque o Ricardo baixou a mão, eu, irmão Ricardo, a mão esquerda, faça assim. Tem uns que estão fazendo assim, não, irmã Vanessa, não precisa fazer assim, assim está bom. Amados, não inverta as coisas. Se você tiver que ficar o culto inteiro com a mão assim, como que é? Vai doer, vai atrofiar, e depois só com fisioterapia, para você poder mudar, irmão. O senhor tá, não, é para inverter a mão, irmão Raimundo, vira ela, isso, para doer um pouquinho, isso. Se a gente viver assim, a gente está colocando as coisas dessa vida primeiro, está colocando família primeiro, está colocando a nossa saúde primeiro, a vida profissional, a família, a nossa saúde, a nossa vida, nosso corpo, o meu tempo, está colocando aqui a parte do que eu penso e do que eu sinto antes, e está deixando o reino de Deus, normalmente para ser utilizado em velório, o dia de domingo. Agora faz assim com a tua mão. Quando você faz assim, coloca Deus no lugar que Ele é primeiro na sua vida, a tua vida toda vai aliviar. Teu coração vai endireitar. Tua vida vai ganhar uma forma e um sentido diferente, tua família vai andar no caminho certo, e as pessoas querem que pessoas certas, abençoadas, estejam próximas delas. Não inverta a tua vida. E quero ainda ministrar mais uma coisa antes de ir para o final. Põe freio na língua. Algumas vezes a gente anula a bênção do Senhor. Eu encontrei um servo de Deus, um homem que há mais de 40 anos serve ao Senhor, um homem abençoado. Ele sofreu um acidente com 50 e poucos anos, e ele disse para mim, o dia que eu encontrei com ele, sabe, eu vivia dizendo, quando tinha um dia muito feliz, um dia muito alegre, eu dizia assim, que dia bom para morrer. E eu brincava com isso. E um dia desses, sofri um acidente muito feio. E digo, Jesus, perdão, nunca mais vou dizer esse negócio. Está vivo ainda. Não brinca com as coisas. Uma irmã da minha esposa, finada Sônia, ela dizia, não, eu não vou passar dos 50. Para quê? Para ficar velho? Não. Morreu, tinha 51. Cuida com a sua boca. Não adianta a gente falar a palavra do Senhor, vivenciar a palavra do Senhor, e com a nossa atitude da língua depois, amaldiçoar as outras pessoas, falar mal do outro, você vai anular, a tua atitude não vai ser coerente com a palavra do Senhor. Eu quero dizer que nós vamos fazer oração agora. Quero convidar você para ficar em pé. Nós ministramos aqui algumas coisas bem específicas da palavra do Senhor, bem específicas.